pessoal contra jogos ilegais que prendeu o influenciador conhecido como Mau Mau ZK. Lembre desse nome desse cidadão, Mau Mau ZK, preso em flagrante por posse de arma de fogo com numeração suprimida, mas é aí que mora o perigo, aí o inesperado aconteceu, porque depois disso, dentro da cela, uma vez preso, David de Tarso, o que aconteceu? Já na cadeia, o Mau Mau postou um vídeo gravado dentro da cela, então, nas redes sociais, dizendo que faria uma oração com os amigos de cela. A publicação já foi excluída da plataforma, mas nós conferimos aqui e vamos trazer um trechinho, então, dessa oração assim que ele foi preso. Vamos acompanhar. Vou fazer uma oração aqui, todo mundo aqui, meus amigos aqui, ó, certo? Meus amigos de cela, vamos fazer uma oração todo mundo vai sair dessa, certo? Lamentável, mas um daqueles absurdos que a gente faz, enfim, fica em dúvida sobre a viabilidade desse país, né? Não, sem dúvida, né? Ele teve a liberdade provisória concedida, pagou uma fiança de mais de 150 mil reais pelas medidas impostas a ele, porque ele promovia aí esses jogos irregulares, né, nas redes sociais. E se mostrava como CEO, até dava dicas nas redes sociais, até apareceram alguns vídeos dele dizendo como ele ganhava dinheiro com aluguel de painéis e tudo. Só que, na verdade, são esses jogos clandestinos que foi alvo dessa operação. Estamos de volta aqui também para você que está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Pessoal, a gente está repercutindo aqui um daqueles tapas na cara matinais aqui que nos fazem questionar a viabilidade desse país, sinceramente, porque o influenciador Mau Mau ZK, que desfila uma bela quantidade de seguidores, 3 milhões e 400 mil brasileiros aí seguindo o sujeito, de dentro da cela, após ser preso, fazendo ali, pedindo uma oração, filmando e, ao que tudo indica, postando. E você, do outro lado, achando que filmagem em confinamento se limitava ao BBB ou à Fazenda. Não, pelo visto, Mau Mau fazendo o seu próprio reality show, o Diário de um Detento, basicamente. Eu queria saber quem filmou, né, Marinho? Porque, aparentemente, o celular estava do lado de fora da cela, ali no corredor. Então, será que foi algum agente penitenciário ou foi algum outro detento que estava circulando fora das celas e fez a filmagem a partir de um celular clandestino de dentro do presídio? A gente precisa ter essa informação, porque seja qual for o caso, revela aquilo que todos nós já estamos cansados de saber, que a lei continua sem valer dentro do presídio, dentro do sistema penitenciário, o que é uma desmoralização do Estado brasileiro. É isso. Que deve nos fazer refletir sobre o modelo de administração do sistema penitenciário, porque ele está privatizado. Só que o gestor do sistema carcerário brasileiro hoje é o próprio crime. Então a gente precisa fazer um debate sério sobre como, de fato, ter uma gestão do sistema penitenciário que consiga fazer com que a lei volte a ser o que guia as ações dentro dos presídios, porque não é. Nós estamos vendo dia após dia o Estado brasileiro desmoralizado dentro do sistema onde deveria haver a punição, onde deveria haver o império da lei. O que há hoje é o império do crime. E o Instagram virando uma arena de autopromoção de criminosos, como o próprio Mau Mau, né? Então, Jota, sinceramente, é daqueles casos que faz a gente, enfim, ter que rever os conceitos, né? Chega a dar uma azia, assim, André, porque o Mano trouxe uma questão que é muito importante. Se foi filmado por um agente de segurança, um agente penitenciário, não seria a primeira vez que a gente vê, infelizmente, as instituições de segurança se compadecendo, ou melhor, enaltecendo o trabalho dos influenciadores, né? Por vezes, a gente viu até recentemente uma abordagem policial, o policial para a abordagem para tirar uma foto com o Oruan, né, que hoje está preso por uma relação com a facção criminosa. Agora a gente vê outros influenciadores, eu particularmente sou até favorável ao trabalho de detentos na cadeia, só que não precisava ser de influenciador, né? Ele poderia suspender esse trabalho, que muitas vezes a gente não tem nem responsabilidade de quem são esses influenciadores. O André citou agora 3 milhões numa rede social. Quem segue esse cara? Quantas das pessoas que seguem esse cara não acreditam no trabalho e não são levadas à renda da sua própria família comprometida
pela influência de pessoas que não têm quaisquer tipo de compromisso, de seriedade ou de responsabilidade sobre as pessoas que acompanham o seu trabalho, né, O André? post teve mais de 100 mil curtidas, apagado 2 horas depois, mas ele chegou, enfim, até a pachorra, o que também, para mim, é bem revelador, né, David, de dizer, abre aspas, homem de Deus não fica preso, fecha aspas. Além disso, mal é do povo, mal é Brasil. Detalhe. Aí eu pergunto, com mais de 100 mil curtidas, com 3 milhões e 400 mil seguidores, será que não tem uma parcela crescente do nosso povo que está simplesmente, enfim, não sei, tão cínica, tão ranzinza, tão ressentida que acaba, enfim, exaltando esse tipo de coisa e sendo cúmplices involuntários dessa insanidade toda? Detalhe que o homem de Deus, como ele se colocou, né, além de envolvimento com esses jogos irregulares, essas IFAs promovidas nas redes sociais, estava com uma arma calibre 38 com a numeração raspada. Então, pra que dessa arma também? Aí, e a liberdade provisória que veio na sexta, hein? Teve que pagar basicamente 100 salários mínimos, algo em torno de 152 mil reais e picou a mula, né? Mas 151 mil para quem faz essas IFAs irregulares não é nada, né? Sorteava BMW, Porsche, tem... A questão uma é que série esse expediente, esse instrumento está à disposição de um sujeito como esse, né? Eis a questão. Algum comentário para finalizar, Cíntia? É tudo errado, né? Só para dizer que é errado esse tipo de pessoa ter a quantidade de seguidores, é errado esse tipo de atividade poder circular sem nenhum freio das autoridades, está errado essa filmagem que a gente não sabe se foi de dentro, se foi de fora, mas o que quer que seja, está errado as pessoas curtirem isso e a gente começa a pensar, não seja se é cinismo, é uma inversão de valores total, ou seja, o que é que move, que tipo de gente que move a nossa sociedade. Eu acho uma vergonha. Além de ser vergonha, o próximo caso aqui é um daqueles casos que a gente fica se perguntando até quando a gente vai continuar normalizando a impunidade nesse nosso Brasil. Isso porque eu me refiro, David de Tarso, a polícia do Rio de Janeiro, que está investigando 3 mulheres, pessoal, suspeitas de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela e roubar 2 turistas britânicos ali em Ipanema. Uma das suspeitas, inclusive, além de já ter sido presa por mais de 6 meses, tem 20 passagens pela polícia. E a polícia sempre tendo que correr atrás do prejuízo, correr atrás do próprio rabo e ficar nesse ciclo de Tom e Jerry eterno da vida real, com vidas, enfim. E a imagem do Brasil e do Rio de Janeiro completamente no atoleiro por causa de situações como essa, né? E mancha, né, a história do Rio, que tem um potencial turístico tremendo, mas as cenas, assim, são absurdas dos turistas que foram dopados pelo Boa Noite Cinderela. Tem um rapaz até que ele anda cambaleando ali pela Orla de Ipanema, até cair na areia, dar de cara na areia, na verdade. As vítimas afirmam ter perdido cerca de 110 mil reais entre bens e também, né, a quantia em dinheiro que foi levada. A gente já mostrou aqui no Morning Show outros episódios como esse, uma ação até do delegado, o nosso amigo aqui, que sempre tá aqui com a gente no Morning, o Ângelo Lages, que fez uma operação específica disso, de mulheres que acabavam ali seduzindo os turistas, teoricamente paquerando esses turistas, colocava o Boa Noite Cinderela, depois levava para o apartamento e aí subtraíam toda essa quantia. Então, assim, é uma prática absurda e, como você mesmo disse, a mulher já foi presa várias vezes e estava de volta cometendo o mesmo crime. Então, assim, é um absurdo e medidas precisam ser tomadas em relação à esfera legislativa, porque a polícia tem feito seu trabalho e a justiça também, com base na lei, acaba aplicando, né? Não dá para não lembrar daquele eterno, icônico meme do carioca PUTO, indignado no trânsito, ali na véspera das Olimpíadas, né? Onde ele ali está tendo o carro dele pagando IPVA em dia e virou antológico ali o desabafo dele sobre o estado de coisas no Rio, né? Ele até em momento ele canta ali em tom de deboche, cantarola, uma paródia, a célebre canção Samba do Avião, do Tom Jobim. Ele fala: Ipanema é tão legal, o meu pai é general. Ou seja, essa coisa do Rio, cidade maravilhosa, é um verdadeiro engodo, como o próprio coloca, sinceramente, na medida que vira quase que uma missão suicida, Jota, o sujeito que vai para uma roda de samba, querer só beber um mínimo de recreação e divertimento para tentar acessar a cultura local, e ele sai de lá basicamente entorpecido, intoxicado e com chance de bater as botas, né? O grande problema, André, inclusive, estamos de volta para quem está nos ouvindo, me perdoa. Temos que fazer o break. Perdão. Rápido break para quem está nos ouvindo e pela Rede Jovem Pan de Rádio, sintonizados aqui no Morning Show, que volta já já.
De novo, Jota, perdão, vai que é sua. Imagina, tu falaste agora sobre experiência local. Infelizmente, a experiência local, quando o assunto é vir até o Rio de Janeiro, é justamente ter alguma situação, alguma história de crime, né? Infelizmente, ou o cara vai na beira da praia, quer tomar uma caipirinha e acaba pagando R$200 na caipirinha, né? Ou, infelizmente, ele tem algum escândalo envolvendo questões, cenas difíceis como essa, como nós estamos assistindo agora, envolvendo, no caso, uma mistura de exploração sexual por parte dessa pessoa que foi presa diversas vezes e, infelizmente, a gente não tem uma punição adequada de um crime grotesco quanto a esse, e também as externalidades negativas que ela traz para o próprio município, para o próprio estado, quando faz com que essas imagens rodem internacionalmente, vindas do Rio de Janeiro, que é um lugar com potencial gigantesco de atrair investimento, atrair os turistas, mas, infelizmente, as grandes cenas que trazem o turismo para os turistas que... O perigo para os turistas que queiram visitar, né? E aí a gente fica reclamando do baixo faturamento do nosso turismo. O Rio de Janeiro, que deveria ser e sempre será o cartão postal do Brasil ante a percepção global. E a gente vendo que uma simples roda de samba periga você ser dopado e assaltado, Mano Ferreira. Então, é muita leniência, muita omissão, sinceramente. É dose ter que ouvir isso novamente e vendo que a nossa imagem, mais uma vez, vai chafurdar na lama por causa de uma pessoa com 20 passagens na polícia, pessoal. Exatamente, Maria. Mostra mais uma vez como a gente precisa mudar o paradigma no enfrentamento ao crime. A gente trata com muita leniência, com a ideia de que, na dúvida, você deixa a situação com benevolência para o criminoso até o último instante. Não tem um gradualismo, não tem uma gradação. Então, se a pessoa não tem antecedente criminal e se ela tem 20 passagens, ela acaba tendo o mesmo tratamento, né? Como se ela devesse ter o benefício da dúvida em seu favor eternamente. Como se o Estado não pudesse ter a capacidade de filtrar. E alguém que tem 20 passagens, é óbvio que tem que ter um tratamento diferente de alguém que tem a ficha limpa. Na boa, o Rio de Janeiro precisa para ontem de um choque sem precedentes de lei e de ordem, de reconquista desses territórios que foram completamente abandonados à própria sorte, né? E com certeza não virá com o prefeito promotor e o governador enxugador de gelo, que só aparece na boa, sinceramente, né? Cíntia Nunes, um rápido comentário, a gente segue adiante. Realmente é muito triste esse tipo de atuação, porque é como se disse aqui, a polícia faz o seu papel, mas a nossa legislação não permite que muito mais seja feito nesse sentido. Nem mesmo o Poder Judiciário tem a possibilidade de tirar essas pessoas da rua e colocarem fora do alcance aí da sociedade. Então, isso acaba maculando a imagem do nosso turismo e afasta cada vez mais um potencial que a gente tem. Muito bem colocado, 11h38 pontualmente, pessoal. Agora